A senhora quer que eu fique passivo a tudo isso? A senhora, a televisão está me ouvindo. Meia dúzia de jornalistas pode falar besteira sem conhecer a nossa região. A televisão vai ouvir sim. As pessoas... nego pago aí para... Vamos seguir a lista com a palavra o senador Chico Rodrigues. Paciência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos ter todo mundo paciência. A culpa da lei de licenciamento aprovada é da senhora. Não é. É sim. Pela sua intransigência. Não enche meu pão, não faça isso. Não faça isso. Cada um que votou aqui. Cada um que votou aqui assuma a sua responsabilidade. Ministra. Não venha botar a responsabilidade. Ministra, depois faça uma reunião lá da equipe do governo e faça esse debate. Vamos seguir a pauta da comissão. Senador Chico Rodrigues. É um governo de frente. Senador Chico Rodrigues. Ditadura que o senhor não se importou com ela. Senador Chico Rodrigues, essa é a educação da ministra Marina Silva. Não tem educação. Ela aponta o dedo e... Não. Senador Chico Rodrigues, mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse. Eu não sou. Vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. A palavra. Senhor presidente. Não venha me chamar. Não venha. Ministro do Estado. Ministro do Estado. Com a ministra. Não, Vossa Excelência está me chamando. Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista. Senador Chico Rodrigues. Ponha-se o senhor no seu Ministro do lugar, Estado. presidente. Ponha-se o senhor. Vossa Excelência, Vossa Excelência veio a esta comissão para tumultuar. Entrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. Você está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso eu quero separar. Ministra, vamos assegurar a palavra. Não provoque. Disse que queria me enfocar. Não vai vitimizar, não. Peraí. Disse que queria me enfocar. O senhor que disse Eu vou pedir a pena. Disse que queria me enfocar. Essa música martelava na minha cabeça. Nós, em todo esse tempo, estamos tentando mudar o Brasil. Eu já tive dengue, malária, febre amarela, malária, dengue, malária 3 vezes. Tivemos muita febre, tivemos malária ao cubo. Ficará gravado na história desse país. Nunca antes na história desse país. Minha casa. O canal Paródia Gospel apresenta Piada da Semana. O que você não sabe sobre o bebê reborn? É preciso saber o que é. Muitas vezes aqui no Nordeste, a mãe dava cachaça para uma criança para poder matar a fome ou enganar a fome dela. O que eu não podia imaginar é que ele, que só poupava até agora a dona Lindu, mãe dele, acaba de acusar a dona Lindu de dar cachaça para ele desde bebê. Aí já é demais. Jesus perdoa. Meu Deus.
Estralo ovo na chapa frita. Estralo ovo, cobre com o queijo, quem que resiste? E as pessoas que se fizerem irão para cadeia. Que essas milícias digitais tentem novamente estralo ovo na chapa frita. Estralo ovo, cobre com o queijo, quem que resiste? e as pessoas que se fizerem irão para cadeia. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! O ovo na frigideira, já vem claro, tá? Ricardo Nunes ter feito uma homenagem a Michele Bolsonaro e usou o Teatro Municipal para fazer essa homenagem. Recentemente a Janja também recebeu uma homenagem por mérito na área da cultura, tal, aqui em Brasília. Quais as diferenças nos dois casos? Michele Bolsonaro não me parece ser uma mulher que merece ser homenageada pela cidade de São Paulo, pelo trabalho que ela fez com relação ao país. Eu lhe pergunto, qual a relevância da Michele Bolsonaro para a cidade de São Paulo? Ela não é de lá, ela não se compromete com os direitos da população e, claramente, aquilo se tratava de um palanque, uma forma dele se aproximar do público, do eleitorado bolsonarista, e ali havia uma crítica também sobre a utilização de um espaço público pelo prefeito da cidade para homenagear alguém num tipo de atividade que não era propícia para um espaço como o Teatro Municipal, que a própria legislação da cidade e do teatro não autoriza o espaço para esse tipo de atividade. Mas então eu vou entregar aqui o relatório das mais de 300 páginas, onde consta todo o trabalho voluntariado para as 4 milhões de pessoas atendidas e mais aqui, só no estado de São Paulo, com o Pátria Voluntária, foram 510 mil pessoas atendidas. Então, só pelo fato de 500 mil de pessoas de São Paulo terem sido beneficiadas pelo programa Pátria Voluntária da Michele Bolsonaro, acho que ela merece essa comenda e vou já entregar para a Sami esse relatório, deputada Sami. Se quiser até sugerir para a Janja dar uma olhada, eu acho que pode, é uma sugestão até para dar uma olhada, para que o Aliança contra a Fome e a Miséria tenha realmente resultados concretos. Empanou! Para papapá! Aqui a paródia é sensacional. Se você é inocente, fique logo ligado, o desgoverno chegou. Ele entra no seu bolso, nem diz com licença, quando você vê já levou. Com o IOF, você chora em silêncio. Se você tá carente, ele vira exigente, tributando geral. Esse desgoverno gosta de taxar à vontade pra te deixar mal. Sou cobrador, sou cobrador, o IOF chegou. Sou cobrador,
cobrador, o IOF chegou. Olha, primeiro começaram com a ameaça das emendas. Se derrubar o decreto, vão ficar sem emendas. Se estava indo tudo bem, como é que agora está tudo mal? Estamos entre os melhores dos melhores. O que ele fez na semana passada? Ele jogou a bola para o Congresso Nacional. E o que o Congresso Nacional fez hoje? Devolveu a bola para ele. Um jogo de ameaças entre as instituições, gente. Aqui, nós damos risada, mas isso é muito sério. É muito sério. Se tentar fazer pix, veio uma mordida com taxa no final. Eles dizem que é justo, é pelo bem de todos, mas só sobra o mal. Oh, sou cobrador, sou cobrador do IOF. Sou cobrador, sou cobrador do IOF, cobrador do IOF. Já estou vendo do amor, tributando com amor, sem nó. Falei que você mente o tempo todo. Enganou o povo novamente, hein? Isso é uma mentira, vou chamar o William Bonner. O William Bonner não quer nem saber de mim, tá doido até hoje. Aqui a paróquia é sensacional. A preocupação é assim, xingar a Bachelet, xingar a mulher do Macron, chamaram a mulher de feia. O Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu, falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. Tudo bem, é divertido, não tem problema nenhum, é tudo normal e é tudo verdade, o presidente falou mesmo, e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Meu Deus. Esses dias mesmo, num evento, ele falou assim, eu vou ler aqui pra não cometer nenhum erro, senão a Janja briga comigo. Me ajuda. E morreu. Aqui a paróquia é sensacional. É fato ou é migué? Aqui cê vai saber se é fato ou migué. A gente confere a fonte, aponta o porquê, descobre o que é fato e o que de fato é migué. É fato ou é migué? Aqui cê vai saber se é fato ou migué. A gente confere a fonte, aponta o porquê, descobre o que é fato e o que de fato é migué. Vou trazer aqui para vocês o vídeo que está circulando nas redes sociais. É do advogado Cacai.
Sim, aquele aliado de Lula que deu uma festança em sua casa. Na lista VIP, claro, não poderia faltar ele, o ministro do STF, e de brinde, presidente do TSE. O presidente e o vice do TSE, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que também são ministros do Supremo Tribunal Federal, estavam lá. O anfitrião, Cacai, falou com alguns repórteres que estavam na porta da casa dele, né? Afirmou que havia um grupo de samba na confraternização. Cacai afirmou que a lista de convidados foi feita pela esposa de Lula, a Janja. Parodianos, vamos assistir aqui. É fato ou é migué? O que Cacai falou sobre uma suposta interferência dos Estados Unidos na Suprema Corte Brasileira. A gente confere a fonte, aponta o porquê, descobre o que é fato e o que de fato é migué. Mas quer dizer, se eu não consigo fazer um habeas corpus dentro do Supremo Tribunal Federal, eu vou lá nos Estados Unidos e peço aos Estados Unidos para interferir na Corte Brasileira. Isso é algo que causa uma enorme preocupação e perplexidade. Para mim, mas nunca houve dessa forma. Seria uma interferência não só num cidadão brasileiro, mas num ministro do Supremo, no exercício legítimo do seu poder, julgando um processo de forma pública, com advogados constituídos. Então você perde o caso do Supremo e vai pedir à Suprema Corte que interfira. A única coisa que eu acho que deve acontecer, e tem que acontecer, eu falei sobre isso há 2 dias, e ontem o Lindenberg Faria tomou providência, é apurar a responsabilidade do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos pedir essa intervenção. Isso é crime. É pedir que... Ele confessou o crime. Ele disse que pediu para que interferisse na Suprema Corte. Ele é um deputado federal. Aí está o crime. Aí sim é algo gravíssimo. É fato ou é migué? Aqui você vai saber se é fato ou migué. A gente confere a fonte, aponta o porquê, descobre o que é fato e o que de fato é migué. Ligou um sinal de alerta neles, porque eles começaram a construir uma narrativa. Eu lembro de alguns deputados do PT, do PSOL, do PDT, subir na tribuna da Câmara para dizer que eu estava cometendo um crime de soberania, contra a soberania nacional, por estar conspirando, se sabe, sei lá o que, com os norte-americanos. E aí eles pediram para que o meu passaporte fosse apreendido, numa tentativa de me brecar, né, de impedir esse meu trabalho internacional e me obrigar a jogar apenas o jogo deles dentro do Brasil, porque dentro do Brasil eles controlam tudo. Eu tive uma reunião junto com o deputado norte-americano Corey Mills, da Flórida, um veterano de guerra, primeiro mandato, pessoa que tem sido proeminente dentro da Câmara dos Deputados norte dos Estados Unidos, até fala-se que pode sair ao Senado na próxima eleição, e numa conversa com ele apresentei o tema do Brasil, ele se interessou e na semana seguinte ele cumpriu com a palavra dele. Ele disse que faria uma pergunta durante uma oitiva do secretário de Estado, Marco Rubio, que equivale ao nosso chanceler, sobre o Brasil. E ele pergunta sobre a possibilidade de sancionar Moraes. Marco Rubio, então, responde, dizendo que sim, há uma grande probabilidade de que essa sanção contra o Moraes ocorra, né, tudo relacionado a violações de direitos humanos, pois trata-se da lei Magnitsky. O governo de Washington anunciou hoje sanções a quem identifique como cúmplice de censura a americanos. O atual governo americano considera que democracias liberais e suas instituições são dominadas por elites tecnocráticas que, a pretexto de manter seu controle do poder, perseguem e calam grupos políticos adversários, à direita. Portanto, censuram vozes na internet via judiciário e atentam esses grupos que dominam as democracias liberais contra a liberdade de expressão. Perseguem grandes empresas americanas que tentam escapar das regulações nacionais ou supranacionais, que é o caso da Europa. Do ponto de vista do atual governo em Washington, o ministro Alexandre de Moraes, o STF, o Ministério Público e o governo brasileiro querendo regular redes sociais cabem direitinho nessa descrição ideológica acima. Mas quer dizer, se eu não consigo fazer um habeas corpus dentro do Supremo Tribunal Federal, eu vou lá nos Estados Unidos e peço aos Estados Unidos para interferir na Corte Brasileira.
Isso é algo que causa uma enorme preocupação. Olha, Basília, pegando só um esclarecimento, a lei Magnitsky, ela não atinge cidadãos norte-americanos apenas, ela atinge cidadãos estrangeiros. Então, é só essa questão. E pode atingir pessoas físicas, sim, isso é comum no Brasil, a gente não tem esse precedente, mas a gente tem diversos precedentes em outros países autoritários, tanto quanto o Brasil, até pior. Eu queria só também pegar o gancho no que o Cacai disse, também me surpreendo com a fala dele, por ele saber muito bem que é totalmente natural que abusos, por exemplo, de uma Suprema Corte sejam reclamados lá fora. Senão não teria Tribunal Penal Internacional, senão a gente não teria Corte Interamericana, tudo isso seria um crime, tudo isso seria ilegítimo. Quando você reclama da Suprema Corte lá fora, nesses tribunais é legítimo, mas quando você reclama aos Estados Unidos, aí é um crime? Me parece aqui algo não que se sustente ou que pare de pé essa argumentação. E depois, ninguém está submetendo o STF. De novo, não há interferência no STF, na instituição, nas decisões. A sanção é direcionada, ou seria direcionada, à pessoa, ao que se diz lá fora, à pessoa do ministro Moraes. E, mais uma vez, sanções territoriais feitas dentro dos Estados Unidos a empresas norte-americanas e com efeitos lá fora, com efeitos fora dos Estados Unidos, como é normal. Nós temos diversas leis dentro do Brasil que têm efeitos lá fora, diversas leis fora do país que têm efeito aqui dentro. Senão, seria muito fácil fugir de um crime. Quando você comete o crime, sai do país, nunca mais você pode, então, ser punido. Seria fácil se assim fosse, mas assim não é. É sim possível que parentes ou familiares tenham se falado nisso, né? Eventualmente familiares com escritórios de advocacia, saiu na imprensa isso esses dias. É necessário que se diga que afetar pessoas ligadas a um ministro apenas se essas pessoas se beneficiaram da violação cometida ou diretamente violaram junto do ministro sancionado. Tamo junto, meu querido Marcião. Canal Paródia. Ó, vou fazer uma introdução. Canal Paródia Gospel. Aldo Rebelo afirmou: é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força de expressão. A força de expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz que estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando diz que está apertado, não significa que esteja submetido a algum tipo de pressão literal. Quando alguém diz estou à disposição, a expressão não precisa ser lida literalmente. Alexandre de Moraes interrompeu. O senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? Rebelo disse que não. Então o senhor não tem condição de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Aldo Rebelo rebateu. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha, e eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. E Moraes alertou: se o senhor não se comportar, o senhor vai sair preso por desacato. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Fala de agosto, não sei se você tá vendo aqui, ó. A minha apreciação da língua portuguesa é minha, e eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. E Moraes alertou: se o senhor não se comportar, o senhor vai sair preso por desacato. E eu garanto pra vocês. Testemunhas falam coisas certas, erradas, depois os juízes vão tomar as decisões. Mas ameaçar de prisão por um diálogo desse tipo... O que nós estamos diante de um livro que já está pronto. O escritor é Alexandre de Moraes.
e se os personagens do livro não agem de acordo com o que o escritor quer que esteja naquelas páginas, é isso que nós estamos vendo. Isso é de uma arbitrariedade absoluta. Ameaçar um ex-deputado, um ex-ministro, uma figura pública conhecida no Brasil, uma figura que sempre teve os melhores modos na vida pública brasileira. Eu sempre discordei bastante de Aldo Rebelo do ponto de vista político numa série de questões, mas sempre foi uma figura pública respeitosa e admirável. Essa resposta não tem nenhum tipo de ofensa, não traz nenhum tipo de agressão ao juiz. A ameaça de prisão é uma arbitrariedade completa de Alexandre de Moraes. Na ciranda de roda da minha infância... Faz tempo. Na ciranda de roda da minha infância... Ministra Carmen, a senhora, que é a mais antiga dentre os presentes... Cuidado, você que está rindo. Eu sei o seu endereço, seu telefone, eu sei onde você trabalha. Eu posso dar uma busca e apreensão. Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua portuguesa. E Moraes alertou: se o senhor não se comportar, o senhor vai sair preso por desacato. Eu me lembro de um outro exemplo maravilhoso de uma canção conhecidíssima chamada Cálice, que diz: de muito usada a faca já não corta, de muito gorda a porca já não anda. A porca já não anda porque está muito gorda, de muito gorda. De muito usada, a faca já não corta, a faca já não corta porque está muito usada. Claro que no caso, na letra, tudo isso tinha sentido figurado, sentido metafórico. Então, de muito usada, a causa de não cortar mais, de muito gorda, a causa de não andar mais, no caso, a porca. Mais importante do que saber que isso é adjunto adverbial de causa, é entender o texto, é entender o que isso significa no contexto, no poema, e entender as metáforas e daí entender o sentido genérico do texto. É isso. E as pessoas que se fizerem irão para cadeia. Não temos mais Constituição no Brasil. Nós temos, na verdade, 11 constituições ambulantes. Uma hora, uma está em Brasília, outra está em Nova York, outra está em São Paulo. Cada ministro é uma constituição porque ele interpreta a Constituição do jeito que quer. Eu acho que essa Constituição já esgotou o seu prazo de validade, infelizmente. Ela foi feita num momento muito infeliz, porque ela foi feita o seguinte: logo depois do regime militar. As lideranças civis queriam fazer um acerto de contas com os militares, porque fecharam o Congresso, cassaram o mandato, e se reuniram todos, os progressistas e os conservadores, e chegaram à conclusão de que vacinar contra a instituição militar e a influência dos militares era empoderar corporações civis. Empoderaram o judiciário, empoderaram o Ministério Público, empoderaram todo mundo, tá certo? Depois o Supremo ganhou autonomia, desde a época do presidente Collor. A oposição ao governo era uma tríade formada por um representante do Ministério Público, jornalista da Folha ou da Veja ou da Globo, e um deputado da oposição. Era isso. Quando a oposição perdia uma votação dentro do Congresso, ela recorria ao Supremo contra a sua instituição, que era o Legislativo. E o Supremo foi, naturalmente, tomando gosto por arbitrar as disputas dentro do Legislativo. Chegou a tal ponto que o Supremo resolveu decidir quem o presidente ou a presidente deveria ou não escolher como ministro. Eu acho que isso gera uma insegurança jurídica completa para todo mundo, para os indivíduos, para as empresas, para o próprio Congresso. Alimenta o crocodilo e será devorado por último. Na ciranda de roda da minha infância, alguém ficava no centro gritando: cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. O tempo ensinou-me que era só uma musiquinha, não uma realidade.
Tentar calar o outro é uma constante, mas na vida aprendi que quem por direito não é senhor do seu dizer, não se pode dizer senhor de qualquer direito. Também aprendi que a vida conjuga-se no plural. A garantia de falar do outro, que me cumpre hoje, juiz a garantir... só supositório. Sou a nova versão da Branca de Neve, sim. Aqui não tem princesa. Porque eu queria ver se eu via alguma princesa por aí ou por aqui. Não tem. Não tem. Não preciso de príncipe, não. Meu velho de fralda já me autorizou. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. Eu sou a faraona e quero uma salva de palmas pra mim. Sou a nova versão da Branca de Neve, sim. Aqui não tem princesa, não preciso de príncipe, não. Meu velho de fralda já me autorizou. Ela vai estar aonde ela quiser, vai falar o que ela quiser e vai andar para onde ela quiser. A faraona tenho abrido o caminho, eu a garanto minha fala em qualquer lugar. Vou gastar dinheiro público pra viajar pra onde eu quiser. Vou comer o que eu quiser, vestir o que der na telha. Eu sou a faraona e quero uma salva de palmas pra mim. Sou a nova versão da Branca de Neve, sim. Aqui não tem princesa, não preciso de príncipe, não. Meu velho de fralda já me autorizou. Eu sou a faraona, tenho abrido o caminho, eu a garanto minha fala em qualquer lugar. Vou gastar dinheiro público pra viajar pra onde eu quiser. Vou comer o que eu quiser, vestir o que der na telha. Eu sou a faraona e quero uma salva de palmas pra mim. Sou a nova versão da Branca de Neve, sim. Aqui não tem princesa, não preciso de príncipe, não. Meu velho de fralda já me autorizou. Meu velho de fralda já me autorizou. Meu velho de fralda já me autorizou. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação! Aqui a parada é sensacional. O decreto feito pela Fazenda. Nós estamos chamando de decreto do apagão. Não é possível que se contingencie 39% dos valores discricionários das universidades e que o decreto previsto coloque para as universidades federais um prazo de 2 dias em dezembro para utilizar esses valores discricionários. O que as universidades vão fazer? Não vão pagar bolsa de setembro a novembro? O que os reitores e reitoras vão fazer? Obras que a gente precisa corretamente de um processo licitatório transparente, como que tu faz em 2 dias? Tem milhões de pessoas que votou em mim que estão chorando. O que aconteceu, gente? Só a vontade de chorar aumentou e o preço, esse continua salgado demais. Quem resolveu provar de novo achando que ia ter churrasco, só ganhou só grosso no prato. Mantemos a tradição, você paga o preço, sente o gosto e confirma no caixa. Agora chora, choritos, o salgadinho com chorinho. Do que significa o problema grave do orçamento para as nossas universidades. Esse ano estão previstos 5,7 bilhões para financiar 69 unidades federais de ensino superior. Esse orçamento é metade do ano de 2011, que foi antes da expansão territorial e também da entrada e da democratização, do acesso às universidades. E é um orçamento, inclusive, 27% inferior ao de 2019. Chora agora, chora agora, chora! Agora chora, choritos, o salgadinho com chorinho. Isso já é uma situação de agonia orçamentária para as universidades, que se agrava com o decreto da última semana, o decreto 12.448, que é chamado de cronograma de execução orçamentária, como se fosse um bloqueio, mas que na prática significa um corte, porque 61% dos recursos podem ser utilizados até novembro e 39% em dezembro. Isso, na prática, inviabiliza
o pagamento de questões fundamentais de infraestrutura, de bolsas acadêmicas, de assistência estudantil, também impacta a pesquisa e extensão dos cerca de 600 campi espalhados pelo Brasil. Uma série de entidades já emitiram notas, como a Andifes, o Sinasef, cito também a nota da Universidade Federal do ABC, que fica ali no estado de São Paulo, da comunidade acadêmica da UFSCar, da Unifesp também, que me procuraram muito preocupadas. Paga o preço, sente o gosto e confirma no caixa. Agora chora, Choritos, o salgadinho com chorinho. Em julho de 2023, o MEC faz corte de 332 milhões em educação básica e superior. Em novembro de 2024, o pacote de corte de gastos retira 42,3 bilhões nos próximos 5 anos do orçamento do Ministério da Educação. Isso, o maior alvo, inclusive, é verbas para ensino integral. Em 30 de novembro de 2024, a educação tem bloqueio de 1,6 bilhão no orçamento. Em março de 2025, inclusive o senhor disse que os clientes são os nossos estudantes. Os estudantes o receberam, abre aspas, que contradição, tem dinheiro para banqueiro, mas não tem dinheiro para educação. Isso é uma visita na Universidade Federal de Alagoas, após o governo Lula anunciar os cortes no orçamento do Ministério da Educação. E agora, neste mês de maio, a Academia Brasileira de Ciências, abre aspas, diz que o governo Lula está desmontando universidades. Que a ciência voltou definitivamente nesse país. Isso, os estudantes estão chamando um dia de mobilização no dia 29 de maio, o qual nós apoiamos. O nosso mandato, junto com a deputada Fernanda Melchiona, apresentou um projeto de decreto legislativo para revogação dessa portaria de estrangulamento orçamentário, mas fica aqui o nosso posicionamento. As universidades estão agonizando e a sua atividade acadêmica não pode paralisar, de acadêmica, de pesquisa e de assistência aos jovens negros e oriundos das periferias que hoje ocupam os bancos das universidades. E milhões de pessoas que votou em mim que estão chorando. Você paga o preço, sente o gosto e confirma no caixa. Agora chora. Choritos ou salgadinho com chorinho. Você já experimentou o chorito 2 vezes, achando que ia ser diferente, mas não mudou nada. Só a vontade de chorar aumentou e o preço, se continua salgado demais. Quem resolveu provar de novo, achando que ia ter churrasco, só veio só grosso no prato. Mantemos a tradição, você paga o preço, sente o gosto e confirma no caixa. É muito grave o decreto feito pela Fazenda. Nós estamos chamando de decreto do apagão. A prática inviabiliza o pagamento de questões fundamentais de infraestrutura, de bolsas acadêmicas, de assistência estudantil, também impacta a pesquisa e extensão dos cerca de 600 campi espalhados pelo Brasil. Uma série de entidades já emitiram notas, como a Andifes, o Sinasef, cito também a nota da Universidade Federal do ABC, que fica ali no estado de São Paulo, da comunidade acadêmica da UFSCar, da Unifesp também, que me procuraram muito preocupadas. Agora chora, Choritos, o salgadinho com chorinho. Chora agora, chora agora, chora. Deixar o like é mortadela oficial. Acredita no Lula, Pinóquio e acha tudo normal. Assiste até o fim, não vai vacilar. Clica no sininho para o YouTube bombar. Venha fazer parte da nossa história. Com sua ajuda, vamos construir uma trajetória de vitória. Apoiando a direita, seguimos com coragem e verdade. Deus, pátria, família e liberdade.
salgadinho com chorinho.